Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui para te cultuar, para louvar. Nós já tivemos uma semana de sofrimento, de dor, de alegria, e nós estamos aqui suportados pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Tu já falou através dos louvores, e constantemente tu fala através da nossa vivência, da nossa vida, através de palavras de consolo e através das pessoas. E mais uma vez, tu estás aqui e nós acreditamos nisso, e tu falará através da tua palavra. Fica conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Amém? Hoje é um dia especial. Nós estamos na presença de nosso Deus. Não que estar aqui na igreja quer dizer que nos outros dias ou nos outros momentos desse nosso dia e das semanas que vieram a gente não estava na presença de Deus. Constantemente, Deus se faz presente em nossas vidas e nós devemos acreditar nisso. Então, abra sua Bíblia aí, vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus, mas primeiro eu quero fazer uma propaganda do nosso canal no YouTube, Igreja Adventista da Promessa /Três Lagoas. Lá a gente posta os nossos sermões, lá tem 3 séries que a gente já postou, a primeira série lá em janeiro, chamada Recomeços, a segunda, Qual é o Seu Deus? E a terceira, Ainda Existe Graça. E domingo passado, a Luana deu início a mais uma série, e essa série vai ser a mais longa que a gente já fez aqui. Ela vai agora de abril e vai até o final de maio, e ela tem por título Suportados, uma história de superação através dos evangelhos e o que esses evangelhos nos mostram e nos ensinam. Abra sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 5. Eu vou pedir para que desligue esse ar aqui, porque senão não vai ter condição nenhuma. Por favor. Marcos, o capítulo 5. E eu vou ler, e eu peço de antemão desculpa pela extensão do texto, mas eu vou ler até o versículo 43. Tudo bem? Pode ser? A gente vai ler 20 versículos aqui, um texto bem simples, uma história muito conhecida, e a gente depois vai pontuar tudo que está acontecendo aqui para ver o que a gente aprende. Em algum PG, acho que foi o último PG que a gente teve, o PG dos jovens, que acontece todo sábado, a Dri, ela usou esse texto como base para falar sobre o caminho da bênção. E quem perdeu, perdeu dos jovens aí, porque foi de uma preciosidade incrível. E ela usou esse texto aqui, eu vou usar também esse texto, a mesma história, e eu vou aprofundar um pouquinho mais nela e a gente vai entender um pouquinho mais do que está acontecendo aqui. Marcos, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Final do versículo 24. Grande multidão seguia comprimindo. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. É a história clássica. É a filha de Jairo. Todo mundo conhece, eu acredito, né? Todo mundo conhece essa história. Filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue. Versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes,
pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nele se operava, veio-lhe, prostrou-se diante dele e declarou-lhe com toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fica livre do teu mal. Você já descobriram alguma coisa muito estranha que aconteceu aqui? Não? Então eu vou continuar lendo, depois a gente vai descobrir, tá? Versículo 35 vai até o 43. E vai ser importante, tá? Vai ser bem importante essa introdução aqui que eu vou dar. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha já morreu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Olha só. Contudo, não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis de tanto alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse dessa história e mandou que desse a comer a menina. Li todo o texto com vocês e agora eu vou pontuar algumas coisas que vão ser bastante interessantes aqui nesse texto. Eu não vou dar muita ênfase à mulher do fluxo de sangue, mas eu vou pontuar algumas coisas sobre a história de Jairo. Tudo bem? E é muito interessante, é muito legal, pelo menos eu acho, que quando se trata de alguma história de Jesus, no Antigo Testamento tem aquelas histórias e tal, e eu já falei várias vezes que o que vai ser importante vai ser a leitura e de como a leitura vai ser feita, como a história vai ser contada, batida narrativa. Lembra que a gente estudou sobre José? E José tinha muito disso. Tinha uma batida narrativa, a história era contada de uma forma, e se a história fosse contada dessa forma, o entendimento seria diferente, e tem toda aquela questão. Quando se trata da história de Jesus, tudo parece muito mais simples. É ou não é? Tudo parece muito mais simples. Mas a gente vai aprender nesses primeiros capítulos aqui de Marcos que não existe uma lógica na história que está sendo contada. Então, basicamente, e com uma licença poética aqui, quando se trata da história de Jesus e quando ele está fazendo algum milagre, a lógica não importa. Tudo bem? Não existe uma lógica quando se trata de Jesus. Sabe por quê? Porque o pensamento humano, quando a gente lê alguma coisa, ou quando a gente sente alguma coisa, quando a gente passa por alguma coisa, a gente tenta colocar lógica em tudo que a gente passou. Ah, eu estou passando isso por causa disso, aconteceu isso por causa disso, não sei o que por causa de não sei o que. Tudo tem uma consequência. Existe uma ação e existe uma consequência. Aqui na história de Jesus não tem absolutamente nada disso, porque Jesus ele vem e tira toda e qualquer tipo de lógica das histórias que os evangelistas vão contar dele. Tudo bem? Esse talvez seja o primeiro ponto e um dos pontos mais importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui.
E também, e eu vou falar isso de novo, que a narrativa, o jeito que essa história está sendo contada por uma pessoa é muito importante. Lembra que eu falei, depois que eu comecei a tratar sobre Jairo, eu perguntei o que havia de estranho no texto do Evangelho? O que vocês acham? E talvez vai parecer bem escuro para vocês, mas o que vocês acham que aconteceu do versículo 21 até o versículo 25? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, peguem a Bíblia de vocês, deem uma olhada aí, sem pressa, tá? Mas olhem aí, ou acessem a Bíblia no celular de vocês, do versículo 21 até o versículo 25. Tem um negócio muito interessante que vai acontecer aqui, que muitas vezes na nossa leitura mais rápida do dia a dia a gente não pega. E faz muito sentido na história. Do versículo 21 até o versículo 25. Alguém arrisca chutar o que aconteceu ali de diferente? Não? É bem simples, na verdade. Mas, como eu falei, naquela leitura rápida que a gente faz, a gente às vezes não pega. O versículo 21, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. O versículo 21, ele começa a contar uma história, certo ou errado? Essa história é de quem? Vamos lá, gente. Acabei de ler o texto inteiro com vocês. Ele começa a contar uma história. A história de quem? De Jairo. A história é de... Vamos lá. Versículo 21 do capítulo 5 de Marcos começa a contar uma história. E essa história é de quem? Jairo. Estão comigo? A história é de Jairo. No versículo 25, acontece um outro negócio aqui. No versículo 25, vai contar a história de quem? Da mulher. Mas por quê? Se é a história de Jairo. E essas histórias, muita gente conta como se fosse uma história só. Como se fosse duas histórias separadas. Mas não é. Lendo a narrativa, a gente vê que a mulher do fluxo de sangue se encontra no texto bíblico da filha e de Jairo. Da filha de Jairo e Jairo. Não são duas histórias separadas. É a mesma história. Então a mulher do fluxo de sangue está na história de Jairo e do pedido dele. Isso é muito importante. Porque a gente não tira uma conclusão diferente de cada história. A gente lê a história do fluxo de sangue, aconteceu isso, beleza. A gente lê a história de Jairo, não, aconteceu isso, beleza. Não, porque é uma história só, é uma narrativa só. Entendeu? Estão comigo ainda? Tá, dá para continuar assim, né? Beleza. São duas histórias distintas, mas são duas histórias iguais. A gente vê um paralelo muito importante, muito interessante entre o texto de Marcos e o texto de Mateus, que vão contar a mesma história. Os evangelhos contam, às vezes, histórias repetidas. E no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, melhor dizendo, também tem a história de Jairo. Mas a gente vai focar aqui na história de Marcos, do Evangelho de Marcos. E eu não vou contar os pormenores, quem quiser pode pedir para eu mandar um áudio depois, ou pergunta para o pastor ali, porque existem várias coisas que acontecem antes e várias coisas que acontecem depois do texto, que vão fazer todo sentido e que vão ser muito importantes para a gente entender aqui. Mas eu vou me ater só a essa história aqui. Tudo bem? Para ser um pouquinho mais rápido também. Um ponto muito importante mesmo, talvez seja o único ponto que eu vou colocar aqui. Na verdade, dois, né? Porque eu já comentei que Jesus, ele tira toda e qualquer lógica humana. Ok? Já falei isso, a primeira coisa que eu falei. E a segunda coisa aqui, lendo essa história, a história de Jairo, acontece um negócio aqui que é bastante interessante. Porque esse texto mexe com algo muito sensível ao ser humano. Que é o quê? O desespero. Quem já se sentiu desesperado? Por aquela conta que chegou que você não tinha ideia como que ia pagar? Daquela notícia horrível que chegou e você não tem ideia de como suportar ela? E aqui a gente vai tratar, e o texto, na verdade, trata sobre desespero.
Lembra que eu falei que Jesus tira completamente toda a lógica humana? Então, com Jesus, o desespero se torna algo simples. Mas, para nós, seres humanos comuns, o desespero é algo simples? Quando você se sente desesperado, você tem condição de pensar e planejar e fazer toda aquela... Você tem? Se você tem, glória a Deus pela sua vida, porque você é um cara ou uma mulher de muita, né? Quando o desespero bate na porta, meu irmão, não existe fórmula, não existe o que você... Não existe. Obviamente, depois, né, existe um processo, mas na hora, não tem. E como eu falei, Jesus, ele vem para tirar completamente toda essa lógica do desespero humano. E o versículo 22 do capítulo 5, evidencia esse desespero que está no texto. Sabe por quê? Olha só. O versículo 22 começa assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. Estão comigo? Chegou com ele um dos principais da sinagoga. O que era uma sinagoga? Era um lugar onde quem ia? Qual o povo que ia? Os judeus. Os judeus iam à sinagoga, oravam na sinagoga, prestavam seu culto na sinagoga. E os judeus, inclusive algumas classes de judeus, não eram muito fãs de um cara chamado Jesus. Não eram. E por que eu estou falando que o versículo 22 desse capítulo 5 evidencia esse desespero? Porque um chefe da sinagoga, pessoal completamente religioso, né? Jesus não era muito bem visto, chega até Jesus. E o versículo 22 vai continuar. Prostrou-se aos seus pés. Obviamente, Jesus já era conhecido naquele tempo. Naquele tempo também surgiram vários messias, tá? Várias pessoas que se proclamaram messias e tal. Mas a história de Jesus, o testemunho de Jesus, vinha se espalhando de tal maneira que esse cara aqui, desesperado, porque o desespero não vem, né? Assim, é um processo. Provavelmente a sua filha estava doente há algum tempo, ok? A sua filha estava doente há algum tempo, chegou num ponto que ele está desesperado. E ele imagina, através de toda a sua religiosidade que ele tem, que ele tinha com ele mesmo e tal, ele chega, tem um cara lá, tem um cara que está fazendo algumas coisas e eu vou até ele. E ele se prostra até Jesus. E o versículo 23 vai falar sobre isso. O versículo 22 e o versículo 23. No versículo 23 tem algo muito importante. Eu vou pedir ajuda a uma pessoa para eu tentar explicar o que está acontecendo aqui nesse versículo 23. Vamos ler junto? Olha o que diz o versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Tem um negócio bastante interessante aqui. Eu vou pedir ajuda do Saulo Vitor. Vem aqui. Vem aqui. Não vou te sacanear de nenhuma maneira. Eu só vou explicar. Vem aqui. Como é que está o quadro aí, Vino? Tá de boa? Ok, Saulo Vitor aqui. Essa parte desse texto aqui foi escrita em grego. Tudo bem? E a tradução, às vezes, quando você se traduz um texto, algumas coisas vão se perder. Ok? Algumas coisas vão se perder. No original, aqui, vai falar, na tradução, na verdade, insistentemente lhe suplicou. Existe uma palavra em grego para suplicar alguém, que eu não lembro a palavra, mas existe essa palavra específica. Quando você suplica, quando você pede para alguém fazer algo. Ok? A palavra usada aqui nesse versículo 23, não é essa palavra de suplicar, de por favor, né, vamos lá, porque minha filha está... Não, é outra palavra. Basicamente, Jairo
estava pegando no braço de Jesus e fala: vamos, porque a minha filha está doente. É esse suplicou. É um suplicou de desespero. Não é, por favor, Jesus, eu sei que você está meio ocupado aí, mas minha filha está meio mal, né? Não, é aqui, ó, Jesus, vamos lá. Sabe obrigado. Sabe aquele filho no supermercado? Quando vê, sei lá, um chocolate ou, né, alguma coisa assim, que fica, mãe, vamos lá. Essa súplica, esse pedido de desespero, porque ele estava desesperado, a ponto de chegar para Jesus, que era um completo subversivo da religião, e implorar ele alguma coisa. E Jesus, ele se mostra igual o Salvador ficou aqui, ó. Calma. Vamos andando? Vamos ver? Vamos marcar? Sabe? Tem isso? Vamos indo. E Jairo ali, ó, suplicando, pedindo: Jesus, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, tá doente, tá morrendo. E ele era, Jesus, como eu falei, através de várias histórias, ele quebrava paradigmas, ele era um subversivo. Quando os judeus faziam alguma coisa, ele fazia completamente ao contrário, e era assim. Eu vou contar uma história, vou ser bem rapidinho aqui. Eu vou contar uma história de um pastor bem conhecido, youtuber. E ele contou uma história que eu achei incrível, e vai falar sobre essa súplica e o desespero, né, humano. Eu não vou falar o nome do pastor, só vou contar a história dele mesmo, que eu achei incrível. Na instituição religiosa onde ele ainda é pastor, para você pagar, se você não tem condição de pagar a faculdade, você tem que trabalhar para editora. Você tem que trabalhar para quem vende livros e tal. E ele vendia livros para pagar a faculdade de teologia. E ele falou que estava ele e um amigo dele, que também era estudante de teologia e também precisava pagar a faculdade. E eles tinham um Passat, né? Isso em 1990. Eles tinham um Passat. E eles, colocaram um terno e falaram: vamos sair de igreja em igreja vendendo livro, porque a gente precisa. E faltava uma semana para ele pagar, porque se ele não pagasse, né, ele ia ficar sem estudar. Ele precisava vender e faltava uma semana, ele estava meio desesperado. Ele falou: vamos em tal cidade, vamos ir lá em tal cidade, porque ninguém passou lá ainda, vamos lá naquela cidade e vamos vender lá, vamos vender os livros lá. E ele falou que chegou numa igreja evangélica, não da denominação dele, chegou em uma igreja lá e colocou o terno, tal, né, para vender, para, né, panfletar e tal, para vender os livros. Aí ele, né, começou, antes de começar o culto, ele fez esse trabalho de marketing, assim, de panfletar e tal, e falar com os irmãos já, vendendo coisa. E tá, beleza, ele entrou para assistir o culto. E logo no final do culto, ele ia começar a vender os livros de forma mais, né, ele ia começar realmente a vender os livros. E a igreja era gigantesca, né, tinha, 1.000 e poucos membros. A igreja era muito grande. E ele falou com um pastor, o pastor assistente. Tinha mais de um pastor, ele falou com o pastor assistente: a gente vai, né, vender alguns livros aqui, você libera? Ele falou: não, beleza, pode ficar aí e tal. E ele falando que esse pastor assistente foi muito legal com ele. Aí beleza, e ele sentou lá para assistir o culto. Aí o o titular daquela igreja, ele pegou o microfone para pregar. Aí, quando ele pegou o microfone para pregar, ele falou: meus irmãos, eu vou falar um negócio aqui. Não comprem o livro tal, não comprem dessa pessoa e não sei o quê. E começou a detonar os dois meninos que estavam lá na igreja. Mas ele não sabia que os meninos estavam na igreja assistindo o culto. E ele começou a pregar e tal, e falar mal da igreja, não sei o quê. Aí, beleza, e ele falou, e esse pastor, ele fala que ele fez uma das orações mais fervorosas da vida dele. Ele fechou o olho e falou: Jesus, manda justiça para esse homem. E não sei o quê, porque eu estou, né, na função da sua igreja, e sua igreja não pode deixar de caminhar e não sei o quê. Ele falou: manda tua justiça e tal, manda tua mão, né, para não sei o quê desse pastor e tal e tal. Fechou o olho, amém, e abriu.
abri os olhos. E aí, no meio da mensagem, né, chegou alguém pro ouvido do pastor, e ele olhando tudo. Chegou alguém no ouvido do pastor, daí cochichou no ouvido do pastor, daí ele, glória a Deus, a justiça sendo feita. Aconteceu alguma coisa e esse pastor vai pedir desculpa, não sei, aconteceu alguma coisa. Aí o pastor, lá no púlpito, fala, a gente recebeu uma notícia muito triste aqui, assaltaram um carro aqui na frente da igreja, o carro é um Passat, então os donos do carro vão lá e tal. Ele falou que roubaram tudo o que eles tinham para vender, né? Completamente, assim. Para você ver que às vezes, como eu falei, a primeira coisa que eu falei aqui, às vezes a lógica do ser humano é completamente diferente da lógica de Deus. Então, teu desespero, muitas vezes, para Deus vai parecer sem lógica nenhuma. Entenderam essa questão do pedido? E a gente vai entrar aqui nessa mesma história e a gente vai falar, igual eu falei, igual eu comentei aqui, essa súplica que Jairo estava com Jesus pedindo e Jesus parecendo que estava de boa, parecendo que não estava nem aí para o pedido de Jairo e ele completamente desesperado. E sabe o que Jesus faz? Ele caminhando, Jairo, vamos lá então. E andando devagarzinho e tal, provavelmente falando com algumas pessoas, né? E Jairo ali, desesperado. Jesus, minha filha. Jesus, minha filha está doente, minha filha está quase morrendo. Sabe o que Jesus faz? Jesus para. Massa, né? Você está andando, aquele cara é a tua salvação. Se você está desesperado, já procurou ajuda em tudo quanto é canto, né? E você vai, suplica, se humilha basicamente, porque ele vinha de uma religião, como eu falei. Ele ajoelha. Jesus para. Olha só. E quando ele para, ele não para por um motivo aleatório. Sabe por que ele para? E lá no versículo 29, vai dizer por que ele para. Jesus está andando no caminho e ele para. Imagina, como eu falei, se coloquem no lugar de Jairo aí. Ele para. E ele para e ele não para à toa. Ele para e fala assim, de mim saiu poder. Imagine, você está andando, olha Jairo, eu quero que vocês imaginem Jairo. Como eu falei, a história que eu vou contar aqui não é da mulher. Estou contando a história de Jairo. Jesus andando bem devagarzinho, ele para e fala, de mim saiu poder. Há quantos anos essa mulher sofria do fluxo de sangue? Vamos lá, a gente leu. Quantos anos que ela sofria? 12. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Olha só, um paralelo bem legal, né? Ele para, de mim saiu virtude. A mulher estava sofrendo há 12 anos. 12 anos. A filha de Jairo estava quase morrendo. Essa mulher há 12 anos, será que ela não podia esperar pelo menos umas 2 horas? Um dia? Será? Quem está sofrendo 12 anos, não pode esperar mais um pouquinho? Será? Jesus para, de mim saiu virtude, saiu poder. E o versículo 35, como eu falei, vai dar continuidade e vai dar mais ênfase a esse desespero. Versículo 35 vai dizer assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. De novo, recapitulem aqui. Desespero, dor, sofrimento, chega para Jesus, puxa Jesus, fala com Jesus, Jesus, minha filha, minha filha, minha filha. Jesus para, parece que ele está meio que sem paciência. Chega a notícia que a filha estava morta. Eu quero pedir uma licença aqui para vocês e para falar, né, para
falar um pouco desse assunto. Quando você recebe uma notícia ruim assim, de alguma pessoa, aquela pessoa sofreu um acidente e está na UTI, está mal. Você tem esperança. O câncer pegou, mas, tem vida, vamos lutar. Tem vida ainda, tem esperança. Jairo, no versículo 35, recebe a notícia de que ela estava morta. Então, a esperança já se acabou. Difícil, né? Estranho, na verdade. Como eu falei, Jairo, religioso, abre mão de toda a sua religiosidade para suplicar quem ele tinha certeza queria ajudar a sua filha. A mulher do fluxo de sangue abre mão de toda a religiosidade, sabe por quê? Porque uma mulher com fluxo de sangue não poderia tocar em ninguém, porque esse homem seria... E ela vai lá, e toca em Jesus e é curada. Ela abre também mão de toda a religiosidade que ela tinha. Os dois abrem mão de toda a religiosidade que eles tinham para falar e para ter um tempo com Jesus. Mas o versículo 35 vem com a notícia de que a filha dele estava morta. Jairo já não podia fazer mais nada. Aquela mulher que tocou em Jesus no caminho para ajudar a filha de Jairo sai curada. E ele sai em completo desespero, porque sua filha estava morta. Já não podia ser feito absolutamente nada. Mas aí vem um negócio aqui, na estrutura do texto, que é incrível. Lembra que eu expliquei de como é que funciona com Jesus e com Jairo, quando ele puxava no desespero? Versículo 38. Vai dizer assim: chegando na casa do chefe da sinagoga de Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, obviamente, porque a filha dele estava morta. Ao entrar, ele disse: por que esse alvoroço? E por que vocês estão chorando? Olha que parece uma pergunta tão... Como é que você chega, num momento fúnebre, num momento de completo desespero e tristeza, e fala: por que vocês estão chorando? Não funciona, né? Lembra que eu falei que a lógica não existe aqui? A lógica de Deus é completamente diferente. Por que vocês estão chorando? Jesus pergunta. A criança não está morta, mas ela dorme. Por mais que exista um apelo de fé enorme aí, gente, não existe. Como eu falei, o desespero quando chega, não tem o que você pensar, não tem o que você vai fazer, não tem como você raciocinar direito. Por mais que você tenha fé, do tamanho de, não sei, a filha dele estava morta. E ele fez, ela não está morta, ela apenas está dormindo. O que fizeram? Deram risada. Por quê? Não, esse homem aí pode dizer que o que ele for, mas ele está louco. Ele está louco. Versículo 41. Jesus chega perto da menina e fala: menina, levanta. E a menina levanta. Sabe qual é o paralelo que eu quero colocar aqui para os irmãos? Jairo, ele vai desesperado para Jesus e, querendo que ele faça alguma coisa, e Jesus com toda a calma, com o tempo que a gente não entende, às vezes com a lógica que a gente não entende muitas vezes, naquela coisa. Sabe o que Jesus faz um pouquinho depois na história? Basicamente, ele pega Jairo e fala: agora que você me puxou ali antes, vem aqui. Olha aqui, Versículo 40. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina. Mesma coisa, pegou Jairo. Jairo, você não me incomodou ali? Então vem aqui, Vem aqui. Olha só.
que eu vou fazer? Menina, levanta, porque você não está morta, você só está dormindo. A lógica aqui não existe. E a Luana contou essa história, a história de Jesus acalmando a tempestade, porque ali também a lógica não existia. Os discípulos ficam embasbacados com tudo que Jesus faz e falam: quem que é esse aí que até o mar e o vento lhe obedecem? Aqui, basicamente, é a mesma estrutura, e basicamente as pessoas vão dizer: quem que é esse que até a morte se curva perante ele? Quem que é esse que até a medicina, porque a mulher estava também desesperada há muito tempo, se curva perante ele? Quem que é essa pessoa? Esse é o nosso Jesus. E ele nos dá o suporte para nós vivermos a nossa vida. Essa mensagem aqui é para eu falar que você não vai se desesperar? Não, porque provavelmente você vai. Essa mensagem aqui, essa pregação e essa série de mensagens é para falar que as coisas vão ficar 100% bem e que tudo vai voltar a mil maravilhas e tal, você vai ser feliz, você não vai sofrer nunca? Não, porque essas pessoas aqui sofreram. Mas Jesus mostra que não era no tempo de nenhuma delas. 12 anos sofrendo. Desespero de um pai que estava perdendo a filha, que perdeu a filha. Quem que é esse? Que até a morte ele consegue mandar. E tem uma música que é incrível, que vai dizer assim: ainda que seja a dor que vai me unir a ti, ainda que seja dor, ainda que seja isso, que seja dor então, mas que eu consiga ficar um pouquinho mais perto, que eu consiga ter a certeza que por mais que exista uma tempestade que está abalando o meu barco, eu consiga reconhecer que o dono do barco, o dono do mar, o dono da terra, o dono da vida, o dono de tudo, está comigo. Se eu passar, vamos passar. Só que o dono de tudo está comigo. Vou me desesperar? Vou me desesperar, mas o dono de tudo está comigo. Quem promove o consolo está comigo. Quem promove o alívio e a paz está comigo. Essa é a certeza que é muito difícil colocar na nossa cabeça. Provavelmente a lógica ali, Jairo estava pensando mil coisas, e ele pensou realmente, estava desesperado, perdeu a filha, pensou que ia perder a filha, perdeu a filha, mas quando Jesus pega ele pelo braço: Jairo, deixa eu te mostrar o que eu faço aqui. Ali, a paz e o consolo, pelo menos momentâneo, foi. E ele fala ainda no final: não conta para ninguém, não espalhe, não conta para ninguém. Mas o Evangelho de Mateus vai falar que essa história se espalhou, né? Talvez foi uma boa coisa ele ter desobedecido Jesus, ou alguém ter desobedecido Jesus ali. Essa história se espalhou. E a pregação, o testemunho de Jesus foi espalhado, de certa forma. Então, meus irmãos, isso vai ser até o final de maio, nas pregações de domingo. Jesus Cristo, Ele é o nosso suporte. E nele nós somos suportados. Ainda que seja a dor, que faça nós nos unirmos a Ele. Ainda que seja. Ainda que o barco dê uma balançada, ainda que a vida pareça que vai acabar, nele nós somos suportados. Fica de pé. Vamos fazer uma oração. A gente vai, no decorrer dos domingos, a gente vai continuar falando sobre alguns textos, algumas questões relativas ao Evangelho. E domingo que vem, quem vai estar aqui falando alguma coisa com vocês
vai ser Ilés, e ela vai continuar falando sobre esse tema, sobre esse suporte, que mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de aparente tristeza, Deus, o dono de tudo, está com a gente. Eu quero fazer uma oração para não que a oração vai ter eficácia até domingo que vem, não é isso, mas que a gente nessa oração possa pedir para entender ou buscar entender, porque é difícil entender completamente, né? O que acontece, buscar entender o porquê que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Como eu falei, essa lógica não existe. Estava conversando com a Eide esses tempos atrás e eu falei, nossa, tem pessoas que não merecem sofrer. E ela falou, tem pessoas que... Não é que tem pessoas que não merecem sofrer, a gente não sabe da forma aleatória que as coisas acontecem. E eu falei, não, mas parece que tem pessoas que não merecem sofrer. Não que qualquer pessoa mereça sofrer, mas assim, parece que algumas pessoas que você tem um carinho tão grande assim, não, essa pessoa não merecia passar por isso. Então essa oração, até domingo que vem, a gente vai tentar pedir para que Deus coloque no nosso coração o mínimo do entendimento, para que a gente consiga ver Ele, até nessas coisas, nesses momentos mais difíceis. Tudo bem? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Jesus Cristo, através dessa história que a gente leu, que a gente estudou aqui, a gente aprendeu que por mais que a gente esteja completamente desesperado, por mais que a dor seja a única maneira de me unir a Ti, por mais que a gente passe por momentos muito difíceis, através de tudo que está acontecendo hoje no mundo, por mais que a gente não entenda a lógica que acontece nas nossas vidas, por mais que tudo pareça que aconteça de forma aleatória, nós precisamos entender que na nossa vida, quem manda é o dono de todo o universo. E muitas vezes mesmo, nós vamos passar por momentos de completo desespero, por momentos de profunda tristeza, por momentos que muitas vezes a gente não vai saber e não vai entender o que está acontecendo nas nossas vidas. E para muitas pessoas também, essa tristeza e esse sofrimento vai ser tão grande que elas vão ter a vontade de tirar a própria vida. Mas que a gente possa entender primeiro que sem o Teu amparo e sem o Teu amor e a Tua graça, a gente não consegue nada. E mesmo assim, a gente vai sofrer e a gente vai ficar triste. Mas que nós possamos entender que essa tristeza, essa leve e momentânea tribulação, trará para nós, lá no final, um peso de glória. E que a gente consiga todos os dias chegar no fim do nosso dia e dar glória ao Teu nome, porque até ali o Senhor esteve conosco. Tu és o dono da vida, Tu és o dono do barco, por mais que ele esteja balançando bastante. Tu és o dono de toda a medicina, Tu controla toda e qualquer enfermidade. Mas se por acaso o Senhor entender que não é o nosso momento de ficarmos alegres e ficarmos da nossa dor passar, ou do nosso desespero passar, que a gente consiga entender, através dos Teus olhos e através da Tua graça, que Tu és o dono de todas as coisas e Tu és o dono do mundo. Fica conosco, Jesus Cristo, por mais uma semana. E se essa semana trouxer tristeza, glória a Deus, porque Tu és o dono de tudo. Se essa semana trouxer alegria, glória a Deus, porque Tu és o dono de tudo. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua misericórdia. Fica conosco por mais uma semana. Por mais uma semana. Que a gente consiga ultrapassar todas as barreiras. E que a gente consiga ser feliz mesmo nos momentos de grande dificuldade.
conosco, Jesus Cristo. Com toda a humildade nós pedimos assim. Com toda a humildade a gente suplica dessa forma. Tu és o nosso Deus e nós acreditamos que Tu fala aos nossos corações todos os dias. Muito obrigado. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.